Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Louvado seja o Senhor por esse tempo único de culto e adoração ao Senhor da nossa salvação. As crianças, lembrando, tem o tempo delas especial lá embaixo. Se alguma criança está aqui, fique convidada para descer. Nosso pastor está de férias, né? Desfrutando merecidamente de um tempo de descanso. E aproveito, né, irmãos, para contar aquela pequena piadinha, né? Perdemos no conteúdo, né, irmãos? Nosso pastor, teólogo, formado no Seminário Presbiteriano do Sul, já com mais de 15 anos de formado, concluiu o seu mestrado no Centro de Pós-Graduação Andréa Jumper, o mais excelente centro de educação teológica do Brasil, quiçá da América Latina, onde o Senhor reuniu as mentes mais brilhantes da fé reformada para ensinarem teólogos presbiterianos e reformados para melhor se equiparem, para melhor servirem a nossa denominação e a Igreja de Cristo no Brasil. Então, nosso pastor tem o seu mestrado nesse centro de pós-graduação. Então, conteúdo, vocês estão prejudicados muito nesta manhã. Pobre presbítero que vai trazer a palavra, mas a compensação é que eu sou bem mais bonito que o pastor, né, irmãos? Vamos ser sinceros, né? Ainda mais que japonês, mestiço, não estou categorizado entre feio e bonito. Exótico, vocês imaginem. Então, nessa parte estética, os irmãos ganharam esse upgrade. Perde na questão do conteúdo, mas na parte estética, com certeza, vocês ganham, e a Luciane concorda com vocês. Aproveito, meus irmãos, que o pastor não está aqui, para orarmos por nosso pastor. Às vezes eu olho para o Wellington aqui do púlpito e vejo já um senhor, e me estranha isso. Conheci o El, para mim o reverendo Wellington é o El. Lembro dele ainda seminarista, jovem pastor, sempre muito animado, e os anos do pastorado, a dedicação dele tem envelhecido o nosso pastor. Então oremos por ele, porque ele é um homem extremamente dedicado, extremamente preocupado com a igreja, extremamente preocupado com o crescimento da igreja. Isso é um diferencial, porque a igreja crescer, ela exige sacrifício de todos. Exige o nosso sacrifício como membros, o sacrifício dos diáconos, dos presbíteros, porque a demanda aumenta de trabalho, mas principalmente o sacrifício dos pastores. Estes que mais se sacrificam quando uma igreja cresce. A agenda deles se torna sempre ocupada, muito trabalho, e nós percebemos na vida do nosso irmão pastor a sua dedicação. E Deus tem abençoado isso, porque nossa igreja, no último presbitério que tivemos, os relatórios estatísticos das igrejas do nosso presbitério, quero trazer essa informação aos irmãos, a nossa igreja foi a que mais cresceu. Das 13 igrejas do presbitério de Sorocaba, a nossa igreja mais cresceu. Guilherme estava lá? Cadê o Guilherme? Sumiu o Guilherme. Está ali o Guilherme. O Guilherme estava lá com o pastor e eu os cumprimentei. Disse a eles o seguinte: não é fruto do acaso. Não é fruto do acaso. É fruto do trabalho. De Deus nós somos cooperadores. Dependemos de Deus totalmente. Mas o Senhor se agrada com o nosso labor. O Senhor se agrada com o nosso trabalho. E Ele concede à comunidade que se esforce, que trabalha, a graça do crescimento. Então disse a ele, ao Guilherme e ao Wellington: Deus os abençoe pelo fruto do trabalho de vocês. Então eu peço que nós oremos por nosso pastor, para que o Senhor conceda a ele força, saúde, disposição para servir a nossa comunidade, e que nós possamos, como comunidade, como irmãos, como membros dessa igreja,
estarmos alinhados com essa visão pastoral de crescimento. Compara o pastor ao regente. Nossa irmã rege o coral, faz com que tudo seja bonito, harmonioso, o tempo correto. Assim é o pastor na igreja. Ele é o nosso regente. Ele que dá o ritmo. Oremos por sua vida, pela vida da sua família, e que em tudo nós possamos também servir ao Senhor juntamente com Ele. Dito isso, aproveitando a palavra, dito isso, nós estamos ainda celebrando a Páscoa, nesta série de mensagens sobre a Páscoa do Messias, um tempo de reflexão, um tempo de olharmos para nós, as vidas, para o nosso ministério, para aquilo que nós temos feito. A ressurreição que renova a nossa fé, renova a nossa esperança, aponta para a realidade da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O Senhor Jesus institui a Páscoa, a ceia, esse memorial bendito, esse sacramento que aponta para isso, onde em nossa tradição mensalmente celebramos este sacramento, que deve ser um tempo de reflexão para nós, daquilo que temos feito com a nossa vida, como temos vivido a nossa vida, a dinâmica, o cotidiano, as intensas atividades que o mundo coloca sobre nós, muitas vezes nos cega, de tal modo que não podemos perceber a realidade principal das nossas vidas. Nós fomos chamados por Deus para sermos testemunhas. Nossos irmãos missionários estão aqui para confirmar isso, enviados pela igreja a lugares distantes, com o propósito único de serem testemunhas do Cristo ressuscitado, esperança para todos os povos. Nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos perder a nossa vida na correria do dia a dia, nas lidas do dia a dia. Nós não podemos nos esquecer da nossa identidade, na nossa identidade, daquilo que nos define, daquilo que nós somos em Cristo Jesus. E a celebração da Páscoa aponta para isso. Ao relembrarmos destes acontecimentos únicos na história do mundo e da igreja, produz em nós reflexão. Por isso que eu acho fundamental, meus irmãos, em nossas vidas as celebrações. Temos perdido isso, esse hábito bendito em nossas vidas. Temos que comemorar com alegria os nossos aniversários. A vida é uma dádiva de Deus. Como presbiterianos não temos o hábito de celebrarmos o nosso batismo, mas deveríamos. Deveríamos celebrar a nossa profissão de fé. O dia que confessamos diante dos homens aquilo que o Senhor Jesus fez em nossos corações. Deveríamos celebrar. Deveríamos celebrar. E a Páscoa aponta para esta celebração daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Quero ler com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, apenas os versículos 6 a 8. Palavra do Senhor registrada na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 6 a 8. Primeira Coríntios, capítulo 5, versos de 6 a 8. Com toda a atenção, meus irmãos, leiamos a palavra bendita e eterna do nosso Deus. Paulo trazendo duras palavras aos irmãos de Corinto. O orgulho de vocês não é bom. O orgulho, a arrogância, a jactância, na versão Almeida Revista e Atualizada, de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada?
Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Paulo vai fazer agora a conexão com os eventos gloriosos do Antigo Testamento. Paulo vai fazer a conexão histórica com a narrativa do Êxodo, da 10ª praga, da instituição da Páscoa. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. A igreja estava vivendo, agindo de tal forma que havia se esquecido dessa realidade. E Paulo traz à memória deles isso, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, estamos mais uma vez anunciando, Senhor, ao mundo a nossa fé em Cristo Jesus. Estamos anunciando ao mundo, Senhor, o evangelho pregado através da manifestação da fé daqueles que creem em Cristo Jesus através do santo culto, que é o anúncio a todos os povos que a igreja confessa, prega o evangelho bendito de Cristo Jesus e aguarda ansiosamente a sua volta. Louvado seja o Senhor por isso. Por isso eu rogo, Senhor, as tuas bênçãos sobre os meus irmãos e as minhas irmãs nesta manhã, para que em tudo eles sejam enriquecidos por tua palavra bendita, Senhor. Por isso eu rogo que tu nos capacites para compreendermos a tua palavra e sermos ricamente abençoados por ela. Senhor, quero neste momento também orar, interceder pela vida do nosso querido pastor reverendo Wellington, Senhor, e a sua família, nesse tempo de descanso. Que o Senhor conceda a ele paz, tranquilidade, que ele possa descansar, renovar suas forças e saber que aqui tem uma comunidade que o ama, uma comunidade que o respeita, uma comunidade que o tem como nosso pastor. Que nós possamos, Senhor, na sua ausência, trabalharmos para que sua falta não seja sentida. Gostaríamos que ele estivesse aqui conosco, mas ele não está. Por isso que o Senhor possa suprir a sua ausência, do nosso pastor, que tem domingo após domingo nos ensinado o evangelho bendito da tua palavra. Mais uma vez eu peço, fale aos nossos corações e use o teu servo com todas as suas limitações para trazer a mensagem do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja de Corinto é uma igreja cheia de especificidades. Uma igreja intensa, uma igreja problemática, uma igreja como outra qualquer igreja. O apóstolo Paulo plantou esta igreja. No relato de Atos, capítulo 18, Lucas nos esclarece sobre isso. Paulo planta essa igreja, estabelece o trabalho nessa localidade, e na sua ausência, muitos problemas surgem. Muitos erros são cometidos em sua ausência. E essa carta de Paulo aos Coríntios é uma resposta do apóstolo Paulo a todos esses problemas que são levantados e são levados até ele. E a forma como o apóstolo Paulo responde
às demandas da igreja, aos problemas da igreja, fornecem um material doutrinário riquíssimo para nós. Paulo trata sobre os problemas das divisões da igreja, da moralidade, do pecado moral da igreja, fala de maneira robusta sobre as questões sexuais, sobre a questão do casamento, sobre a questão da ceia. Então, ele nos deixa um legado teológico profundo, aplicado à realidade daquela igreja, mas também aplicado à realidade das igrejas em todas as épocas. E o texto que nós lemos está inserido no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo está tratando de uma questão de imoralidade sexual gravíssima que estava acontecendo na igreja. Os irmãos estavam cometendo atos que contrariam totalmente a moral e a ética cristã. E a preocupação do apóstolo Paulo era que aquele problema não se alastrasse e contaminasse toda a igreja, aquela imoralidade. Por isso que ele vai falar do fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E os líderes daquela igreja estavam sendo omissos quanto à responsabilidade deles tratarem desse problema. Então esse é o cenário do texto que nós lemos. Mas o que eu gostaria de tratar com vocês nesta manhã é um pecado silencioso. Silencioso, que havia contaminado o coração daqueles irmãos. A imoralidade, a omissão, são efeitos colaterais deste pecado. E Paulo discerne isso, Paulo compreende os males desse pecado. E ele trata disso. E o pecado que eu quero tratar com os irmãos e que Paulo discerne é o pecado do orgulho. Um pecado que estava enraizado na cultura daquela comunidade. Eles não conseguiam perceber a gravidade do pecado e como esse pecado estava agindo no seio da igreja. Inclusive levando seus líderes a arrogantemente acharem que poderiam tratar dos problemas no tempo deles. A arrogância. A pergunta que faço aos irmãos nessa manhã é a seguinte: como o orgulho pode ser tão perigoso a ponto de fazer com que uma igreja se desvie da santidade e da pureza em Deus? Como que o orgulho pode ser tão perigoso? Como o orgulho pode ser tão danoso? Então, o propósito da minha mensagem, da minha fala nesta manhã, é apresentar o modo como o apóstolo Paulo tratou desse problema e como seus ensinamentos podem ser aplicados ainda hoje em nosso meio. Paulo começa o versículo 6 com essa dura afirmação: o orgulho de vocês não é bom. Vejamos, meus irmãos, o que C.S. Lewis discerniu sobre isso no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Percebam as palavras de Lewis, cito ele literalmente agora. De acordo com os mestres do cristianismo, o pecado principal, o supremo mal, é o orgulho. Notem bem. De acordo com os mestres do cristianismo, os pais da igreja, o pecado principal, o supremo mal é o orgulho. A falta de pureza, a ira, a ganância, a embriaguez e tudo mais, em comparação com ele, Lewis afirma, são ninharias. E ele faz essa afirmação categórica, afirmação esta tirada de Santo Agostinho. É Santo Agostinho que faz essa afirmação. E Lewis replica: foi pelo orgulho que o demônio se tornou o demônio.
Santo Agostinho, quando trata da questão do orgulho, um tema que Agostinho abordou várias vezes e de maneira profunda, é Agostinho que faz essa afirmação: foi pelo orgulho que o demônio se tornou o demônio. O orgulho conduz a todos os outros pecados. O orgulho conduz a todos os outros pecados. E os completa de maneira categórica. É o mais completo estado de alma ante Deus. Como o ser humano pode estar mais apartado de Deus? Qual é o estado de espírito que pode fazer com que o homem esteja totalmente afastado de Deus? É quando ele se sente orgulhoso. Porque o orgulho caminha na direção da independência, da autossuficiência. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que o orgulho é o pecado dos capazes. O orgulho é o pecado dos afortunados. O orgulho é o pecado daqueles que venceram. O orgulho é o pecado daqueles que se acham mais do que os outros. O orgulho nasce no coração do homem quando ele se percebe mais afortunado que o seu semelhante. Por isso, a afirmação de Lewis é tão perspicaz e verdadeira. É o mais completo estado de alma ante Deus. O orgulho, meus irmãos queridos, é a causa da maioria dos problemas da igreja. É a ferramenta, é o método que o inimigo das nossas almas se vale para produzir cisma, divisão, inimizade. O orgulho brota na competição. A vida cristã, da cooperação. Mas o orgulho, da competição. Vocês lembram da dura exortação de João? Quando ele fala ao amado presbítero Gaio, que Diótrefes, aquele presbítero, tinha no seu coração o desejo de exercer sempre o quê? A primazia. A primazia. De ser o primeiro. Jesus combate isso. Vocês se recordam? Que nós devemos nos assentar nos primeiros ou nos últimos lugares? O perigo do orgulho. E ele é mais perigoso ainda, meus irmãos, porque ele se esconde na virtude. Ele passa desapercebido, porque a virtude vem junto. Vocês não perceberam isso? Ser um bom estudioso é uma virtude? Ser alguém que se dedica aos estudos? Para nós presbiterianos, então, estrelinha. Mas e a arrogância caminha junto, o perigo. Se nos dedicamos ao trabalho diligentemente, é uma virtude. Mas o orgulho de acharmos que por nossos esforços que temos êxito é o pecado. Aí que está o perigo. O orgulho vem escondido pela virtude. Pela virtude. E constantemente, ele vem ao nosso coração, o inimigo das nossas almas, falando da nossa capacidade, da nossa dedicação, do nosso zelo. Recordem-se das duras palavras de Paulo, no capítulo 10 de Romanos, com relação aos judeus. Eles têm zelo de Deus, eles têm zelo, mas eles não têm segundo o entendimento. O orgulho cega
a capacidade deles compreenderem a realidade que tudo vem de Deus. Uma pergunta crucial: por que os coríntios haviam negligenciado em castigar essa pessoa imoral e não haviam a expulsado? Por quê? Por que eles haviam sido tão omissos nesta questão? Paulo fala que mesmo a distante ele já tinha dado o veredito, condenado, expulso da comunidade. As palavras do apóstolo Paulo são fortes e diretas: vocês são arrogantes. Vocês são arrogantes. Porque ele sabe que os líderes da igreja eram soberbos, eram orgulhosos e pensavam que poderiam a qualquer tempo resolver os problemas. Eles não dependiam da graça de Deus. Eles não eram submissos à liderança do apóstolo Paulo. Vocês se recordam, meus irmãos, como o apóstolo Paulo sofre com essa comunidade, como o apostolado dele é questionado naquela comunidade. Nós não podemos nos esquecer que Deus estabelece aqueles que nos lideram. É Deus que estabelece. Porque aqueles líderes, meus irmãos, no seu coração achavam que eles possuíam um conhecimento superior. Eles tinham zelo. Eles tinham dedicação. Eles não eram tolos. Os tolos, meus irmãos, não prosperam. Às vezes, levianamente, nós falamos que pessoas bem-sucedidas são tolas. Não são. Não são. Não nos esqueçamos das palavras benditas e duras do Senhor Jesus em Lucas capítulo 16. Aquela parábola que nós não gostamos de ler porque é muito difícil. Os filhos das trevas são mais hábeis, são mais astutos que os filhos da luz em sua própria geração. Durma com um barulho desse. Durma com um barulho desse. Esse foi o motivo da omissão daqueles líderes, o orgulho em seus corações, a arrogância. Não se submetiam à liderança do apóstolo Paulo, não se submetiam à palavra de Deus e às ordenanças da palavra de Deus, se achavam pessoas independentes, livres. Alguns efeitos colaterais do orgulho na igreja, que o apóstolo Paulo trata durante toda a sua carta. As divisões na igreja. A igreja de Corinto era marcada pelas disputas internas e pela falta de unidade. O pecado do orgulho desperta a ambição dos homens. A ambição, o desejo de serem superiores, de serem os primeiros, já disse isso. A competição é a palavra de ordem para os arrogantes. Uma prática totalmente oposta aos valores cristãos que fundamentam no princípio da cooperação. Por que os problemas surgem? Por que há divisões no meio da igreja? Por que a falta de unidade? Porque existe competição. Porque existem aqueles que querem ser melhores do que os outros. Esse é o problema da igreja. Quando nos sentimos melhores do que os outros. Quando achamos que a primazia pertence a nós. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, daquilo que nós somos. Nós somos, sim, filhos e filhas amadas pelo Senhor, sim. Mas nós somos o que mesmo? Servos inúteis. Como poderia haver disputas na igreja com relação à liderança? É o Espírito Santo que levanta, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que deixa visível na marca daqueles que são chamados por Deus para o exercício da vocação. É visível, meus irmãos. Um diácono na igreja é visível que o Senhor separou ele para o diaconato. Um presbítero na igreja é visível que o Senhor separou ele para o exercício do presbiterato. O pastor, idem, é visível que o Senhor o chamou. Nossos irmãos missionários, é visível que eles têm um amor que nós não temos.
um chamado que nós não temos, uma preocupação que nós não temos, é visível. Nós temos que, a reação nossa a esse despertar de vocações numa comunidade local é a gratidão a Deus. Nosso irmão Guilherme foi ordenado, louvado seja o nome do Senhor, um jovem pastor que irá pastorear a igreja por muitos e muitos anos. Renova a nossa esperança, sabendo que o Senhor está agindo no seio da igreja, nós não estamos à nossa própria sorte. É o orgulho que produz a divisão, é o orgulho que produz a falta de unidade. Temos que nos submeter humildemente à direção do Espírito Santo. Somos tentados, meus irmãos, eu sou tentado. Somos tentados a colocar um pouco mais de valor em nós mesmos. Às vezes a gente, como presbítero, há muitos anos servindo a igreja, temos as nossas tristezas. Claro que temos. Dia desses, pecado confessado é pecado perdoado, né? Eu estava meio triste lá na minha casa, orando, naqueles momentos de reflexão, e a palavra que Deus trouxe no meu coração foi essa: o meu amor não te basta, Sebastião? Você ser um filho amado pelo Senhor? Eu tanto te amei que enviei meu filho para que morresse no seu lugar. Você precisa de confete? Te falta afago? Te falta consideração? Irmãos, o nosso inimigo, o pecado tenazmente nos assedia, diz o escritor aos Hebreus, e aquilo foi produzindo paz no meu coração, de saber que o que me basta é saber que eu sou amado pelo Senhor, que eu tenho uma comunidade de fé para servir ao meu Senhor, com irmãos que têm os defeitos como eu tenho, imperfeita como eu sou imperfeito. Às vezes, levianamente, falamos da igreja, e a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração foi bem clara. Essa igreja imperfeita, por milênios, tem anunciado o evangelho bendito do Senhor e salvado milhares de pessoas. Isso deve produzir no nosso coração qual sentimento? De humildade. De humildade. Por isso, a competição não pode existir no nosso meio. É a cooperação. Louvado seja o Senhor, porque existem irmãos que estudam, que se dedicam, que se aperfeiçoam. Louvado seja o nome do Senhor por irmãos como o nosso mestre Nicodemos. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor concedeu para ele um fardo muito maior do que o nosso. Irmãos, um fardo muito maior do que o nosso. O pecado do orgulho nos afasta de Deus e da sua palavra. O orgulho é o amor em si mesmo, em substituição ao amor de Deus. O amor em si mesmo. Eu me amo, diz o poeta popular, eu me amo, não posso mais viver sem mim. O orgulho é o amor em si mesmo, em substituição ao amor de Deus. O orgulhoso busca autossuficiência e não dependência de Deus. Percebam, meus irmãos, a sutileza desse pecado. A sutileza desse pecado. Nós inconscientemente buscamos estabilidade. Inconscientemente buscamos segurança nas coisas que este mundo pode nos dar. E o que nós estamos fazendo? Buscando autossuficiência. Por isso que somos ansiosos. Semana passada eu estava tão ansioso, meus irmãos. Eu estava lendo a mensagem de Páscoa. E foi dificílimo para mim fazer isso. Porque o meu coração, cheio de preocupações, cheio de ansiedade, sentindo a minha autossuficiência sendo abalada, e me esquecendo que todos os dias eu tenho que estender a minha mão para o meu Redentor segurar firme dela e Ele mesmo me conduzir. Ele mesmo. Mas eu quero isso? Eu quero o controle. Então, o orgulho busca autossuficiência, o estado mais contrário a Deus.
Porque em Deus nós temos dependência. Olha que Lewis mais uma vez nos ensina. Porque o orgulho é um câncer espiritual. O orgulho é um câncer espiritual. Devora toda a possibilidade de amor. Casais se separam porque eles competem. Eu já vi isso, meus irmãos. Eu já vi casal que competia para quem falava melhor português. Vocês já viram isso? Eu já vi. Mas o verbo não está certo, a vírgula não é nesse lugar. Eu falei, meu Deus do céu, a gente vai, a gente vamos e a gente vai ficar feliz. Pronto. Devora toda a possibilidade de amor, de contentamento, ou até mesmo de senso comum. Então o orgulho é o quê? É um câncer espiritual. É um câncer que vai nos matando. Devora toda a possibilidade de amor, de contentamento. Nunca está contente. Nunca está contente. E como Paulo trata isso? Como Paulo trata todos esses problemas que eu elenquei? No versículo 7, ele quer reafirmar a nossa identidade. Nós não podemos permitir que o orgulho tome o nosso coração. A arrogância, ele não pode. Paulo diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente vocês são. Nós não podemos aceitar viver uma vida à parte de Deus. Nós não podemos aceitar que o orgulho tome conta do nosso coração. E Paulo diz assim: como vocês realmente são. Vocês não são do jeito que vocês estão vivendo. Paulo afirma que aquilo que estava acontecendo na igreja era incompatível com a nova vida que eles tinham em Cristo Jesus. Paulo fala, o que vocês estão vivendo é incompatível com a realidade daquilo que vocês são. A falta de unidade, a falta de amor, as divisões da igreja são incompatíveis com a nova vida que temos em Cristo Jesus. E Paulo fala do sentimento que ele tem por aqueles irmãos, em 1 Coríntios 1, de 4 a 7. Prestem atenção. Olhe a forma como Paulo enxerga aqueles irmãos. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada por ele em Cristo Jesus. Vocês são um povo que receberam a graça salvadora de Cristo Jesus. Pois nele, em Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo. Esse é o testemunho da igreja que Paulo está confirmando. E em toda palavra e em todo conhecimento. Olha que palavra do apóstolo Paulo aqui. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. A vida de vocês manifesta a realidade da salvação em Cristo Jesus que vocês têm. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. O apóstolo Paulo, vocês são de Deus, vocês foram salvos em Cristo Jesus, as marcas do Evangelho são presentes na vida de vocês, vocês são um povo dele, para ele, e vocês aguardam a volta bendita. Paulo está falando isso para eles e está falando isso para nós, porque nós somos esses que recebemos Cristo Jesus, nós somos esses que fomos enriquecidos em tudo, nós somos esses que temos a palavra e o conhecimento, nós temos o testemunho de Cristo confirmado entre nós. Paulo afirmava que a identidade deles era fruto da obra de Cristo na cruz do Calvário. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Aquela vida que o orgulho, que os pecados estavam levando eles, não era a realidade que eles deveriam viver. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Daí Paulo faz a conexão com a Páscoa. Paulo nos convoca
a celebrarmos a Páscoa e assim compreendermos a necessidade de abandonarmos as velhas práticas e vivermos em novidade de vida. Por isso a importância de celebrarmos a Páscoa, por isso a importância de celebrarmos o sacramento da ceia, para rememorarmos a nossa identidade, para rememorarmos aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, para rememorarmos aquilo que nós somos. Nós não somos orgulhosos, mesquinhos, egoístas. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Por isso, diz Paulo no versículo 7 e 8, por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. O inimigo das nossas almas se contenta com um pouco de nós, se contenta com um pouco das nossas ações. O nosso Senhor não. O nosso Senhor não se contenta. Ele nos quer de maneira total, de maneira plena, entregues. Paulo está falando figuradamente sobre a alegria que os cristãos sentem por saber que estão limpos dos seus pecados. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta exortação implica em celebrar nossa liberdade em Cristo Jesus. Paulo falando aos Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por em ação nossa própria salvação, como ele diz em Filipenses. Coloquemos a nossa salvação em ação na direção do amor e da caridade. E consagrarmos para fazer a sua vontade, apontando para Romanos capítulo 12, 2, para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A exortação para celebrar uma vida de obediência à vontade de Cristo exclui o fermento velho, isto é, a malícia e a maldade, deixando para trás as velhas práticas, meus irmãos. Ao celebrarmos a Páscoa, o apóstolo Paulo nos ensina que é tempo de novidade de vida. Eis que faço nova todas as coisas. As expressões malícia e maldade são explicações do termo fermento velho, que em si descreve a natureza velha e pecaminosa da pessoa sem Deus. Sem Deus. Não nós. Não vocês. Para a gente refletir e orar, meus irmãos, chegando ao final da nossa mensagem. A celebração da Páscoa aponta para a realidade do amor sacrificial de Cristo e da nossa total dependência de Deus. Não autossuficiência, mas dependência, humildade. Nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos. Nós dependemos de Deus. Vou citar Lewis de novo. Timothy Keller falava, não é o meu caso, Timothy Keller, que quando ele não estava bem preparado, ele citava muito C.S. Lewis. Eu sou ao contrário. Para eu citar C.S. Lewis, eu tenho que me preparar bastante. C.S. Lewis fala que no final, a gente vai perceber que tudo foi a graça. Foi tudo graça. A gente se esforçou, a gente estudou, a gente labutou, a gente sofreu, mas Lewis diz que quando a gente abrir os olhos para a realidade da eternidade, a gente vai compreender que foi tudo graça. Somos alertados dos perigos do velho fermento e da necessidade de constantemente buscarmos santidade e pureza em Deus. Constantemente. Irmãos, todos os dias. Eu gosto muito, sabe, meus irmãos, de terminar o dia e naquele momento final do dia, orar e pedir perdão. Eu acho a confissão de pecados assim, no final do nosso dia, algo assim abençoador. Nós lembramos de que não fomos corretos em muitas coisas, pedimos direção de Deus, pedimos perdão,
pedimos sabedoria, pedimos discernimento. Então, constantemente, buscarmos santidade e pureza em Deus. Então, a liturgia da confissão, ela é maravilhosa nessa direção. E faço uma pergunta para vocês, finalizando a minha fala. Vocês têm cuidado do seu coração, dos perigos do orgulho? Principalmente quando o Senhor nos abençoa? Quando o Senhor nos abençoa recursos, quando o Senhor nos abençoa possibilidades de galgarmos posições na nossa vida, como nós temos tratado isso? Pois enquanto permanecermos orgulhosos, prestem atenção, minha última afirmação, pois enquanto permanecermos orgulhosos, somos impedidos de conhecermos a Deus. Pois enquanto permanecermos orgulhosos, nós somos impedidos de conhecermos a Deus. Aqueles irmãos da igreja de Corinto, aqueles líderes, eles sabiam decor, eles sabiam. Muitos de origem judaica, e vocês sabem o zelo dos judeus com relação ao conhecimento. Mas o orgulho os impedia de conhecer a Deus. Deus muito os abençoe. De novo, Pai, te agradecemos por mais uma vez, por ano após ano, mês após mês. De novo, Deus, que este tempo não seja um momento aleatório, não seja um momento mais da nossa rotina, não seja vivenciado como um tipo de vacina, onde nós fazemos e depois vivenciamos a nossa vida como se este momento não fosse importante. Que as nossas vidas, Pai, sejam vividas na Tua presença, reconhecendo o que este momento significa, reconhecendo o que Tu fizeste por nós, como o Senhor se entregou por nós, que os nossos corações sejam transformados diariamente, Deus, nesta verdade, que aproveitemos destes benefícios do Seu sacrifício, em comunhão com a igreja, com o Teu corpo. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as ricas consolações, a companhia e o poder do Espírito Santo esteja com todos vocês e todo o povo de Deus espalhado pelo mundo até a sua iminente volta. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.